Senador Dariuberger, eu não posso deixar de mencionar o que, digamos, foi a maior repercussão, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, eu diria, uma repercussão cibernética e global do resultado da eleição nos Estados Unidos. E ela serve também de uma espécie de alerta a nós políticos a respeito do que passa no coração e na mente do eleitor comum, seja nos Estados Unidos, seja nos países da Europa, seja aqui no Brasil, em muitos casos. O meu partido viveu a experiência também de ter, nós somos hoje a maior agremiação em número de partidos políticos no Rio Grande do Sul, 144 prefeitos, mais 106, 108 vice-prefeitos, chegando a cidades importantes como Lajeado, que é um jovem prefeito eleito pelo nosso partido. Estamos juntos em Porto Alegre, em Santa Maria. Uruguaiana escolhemos um jovem, Esteio um jovem. Temos um prefeito de 24 anos, no município de Alegria, 24 anos. E o que eu estou dizendo com isso? Na minha cidade, Lagoa Vermelha, também um jovem foi eleito com uma votação extraordinária. Um engenheiro agrônomo, de boa cabeça, mas que o eleitor olhou nele e enxergou a novidade. Enxergou nele aquele líder capaz de fazer as mudanças que a sociedade espera. Os americanos têm uma expressão para chamar de candidatos outsiders. O Trump é um outsider. Em São Paulo, João Dória Júnior, surpreendeu o país ao vencer pela primeira vez na história, desde a criação do segundo turno, ao vencer a eleição no primeiro turno, um publicitário, um empresário, um empreendedor que tinha muito pouco vínculo com a política partidária, com o sistema político, um outsider. Nada a ver com comparação com o Trump, mas no sentido do candidato de fora do sistema partidário, de fora do partido. O Trump não foi senador, não foi deputado, como foi Hillary, que foi senadora, foi ministra de Estado da secretaria mais importante, ministra de Estado dos Estados Unidos. Isso, então, nos remete a uma necessidade de nós transformarmos a política numa atividade sintonizada com os anseios da população. Caso contrário, nós aqui também seremos tragados por esta onda que varre do mapa aquela política velha, aquela forma antiga de fazer, de tapinha nas costas, deixa comigo e as coisas não acontecem, ou toma uma decisão que se sabe não vai dar resultado algum. Então, nós temos que olhar para a eleição americana e, a despeito das inconveniências ditas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que o eleitor ficou silenciosamente para manifestar a sua vontade. E o que me surpreende é que aquela nação democrática tenha alguns grupos ido para a rua para protestar contra a eleição de um presidente eleito que fez a maioria na Câmara, ou na Câmara dos Representantes, na Câmara dos Deputados, e a maioria no Senado Federal. Eu penso que é a primeira vez que o Partido Republicano, ou nos últimos tempos, ganha uma força com esse grau de relevância na política dos Estados Unidos. A Hillary seria a primeira mulher, encarnando muito, né, a tradição da família, o marido do ex-presidente da República, sucedendo também um primeiro presidente negro, o Barack Obama, que realmente teve uma presença muito grande no mundo. Me lembro quando ele foi a Berlim, na Alemanha, ele fez um comício com milhões de pessoas na praça onde era o antigo Muro de Berlim, próximo ao Bundestag, naquele grande parque bonito lá próximo às margens do rio Spree, e encantou o mundo. Hoje você olha o Obama, 8 anos depois, ele já sinaliza as rugas e os cabelos brancos. E algumas ações do Obama foram contraditórias, digamos, aquilo que
o partido dele ou a própria pregação que ele fez na campanha recomendariam. Da mesma forma, o susto que o mundo tem em relação ao que fará Donald Trump, me parece que é cedo demais para você fazer projeções. E eu tenho um ditado que diz: cada dia com a sua agonia. Então, não adianta nós querermos botar a carroça na frente dos bois antes que esse mega empresário americano mostre a que veio. Porque uma coisa é o palanque, a outra coisa é a vida real, é a governabilidade, é enfrentar os problemas e decidir na hora certa. A política não permite tomar decisões fora de hora. Então, essa é a imposição. Então, eu trago essa pequena avaliação para dizer também que aquele discurso do candidato, agora presidente eleito, chamando os brios ao americano médio, eu diria, o recrudescimento, o reacendimento do espírito nacionalista de uma nação que ele dizia, Estados Unidos grande de novo, novamente ser a nação novamente grande, não perder os empregos, e onde as fábricas saíram dali para ir para o México, porque é mais barato produzir no México do que lá. Agora as nossas fábricas estão saindo daqui para ir para o Paraguai, porque é mais barato, a energia é mais barata, a mão de obra é mais barata, não tem burocracia, não tem imposto de renda, o pessoal está fugindo para lá. E você até não pode discutir muito, mas estão levando os empregos, o empreendedor tem que fugir dos problemas, ele tem que buscar o espaço dele para continuar crescendo. E muitos fazem a complementariedade, vão lá, levam produtos, matérias-primas do Brasil, produzem lá e voltam para cá. Então, nós temos que entender também essa nova, eu diria, estratégia econômica regional dentro do Mercosul também e estabelecer novas regras, exatamente essa coisa que a tecnologia vem impor a nós, a cada dia, uma uberização das relações. Então, nós temos que estar preparados para isso. Hoje fizemos uma sabatina com o nosso embaixador que vai para o Paraguai e ele foi, digamos, metralhado com perguntas, estava ali junto com o embaixador que vai servir o Brasil na República Eslovaca, onde tem muitos interesses de Santa Catarina, porque Luiz Henrique, seu amigo, nosso memorável e inesquecível senador de Santa Catarina, ex-governador, foi o que mais internacionalizou a economia de Santa Catarina e levou de Santa Catarina para Bratislava, para a República Eslovaca, levou grandes empresas que lá deram cria, que eu digo, fizeram outras e levaram, então, a produção para ser exportada, a produção de Santa Catarina para aqueles mercados europeus. Então, eu acho que o mundo está, a globalização, questionada de algum modo, mas também aproveitada por aqueles que são mais rápidos nas decisões e na escolha de tomar um rumo para fazer o desenvolvimento. Nós temos que entender o mundo novo e se nós continuarmos com as velhas prerrogativas corporativistas, se nós não abrirmos um inteligente debate, hoje se concentra em terceirização. Eu acho que a economia ela mudou tanto, senador, porque essa coisa, por exemplo, o Uber. O Uber, para mim, é um bom exemplo de você ver o que a tecnologia vem para criar novas relações entre capital e trabalho. E o resultado do Uber, de uma hora para outra, você tem uma concorrência com o serviço do táxi, que hoje é exclusivo dos taxistas, mas o Uber veio, presta um bom serviço, mais barato, mais rápido, e o consumidor tem esse direito de escolher, porque é ele que está pagando pelo serviço. Então, nós não temos por que manter tem que manter regras para proteger o usuário. Mas se o usuário está levando vantagem, essa vantagem tem que ser preservada em nome dele, porque o dinheiro é dele. O usuário é que tem que saber onde vai aplicar. Então, nós temos que ter inteligência, e eu até usei o exemplo dos taxistas, que no caso de São Paulo, eles tiveram a habilidade de, não vamos mais brigar com o Uber, ficou uma imagem negativa do taxista brigando com o concorrente. E como fica o usuário, que não tem voz nem vez nesse processo? Então, o que aconteceu? Aí eles, em vez de brigarem,
usando em alguns casos violência, que a gente sempre condena, decidiram reduzir o preço da tarifa da bandeirada em determinadas horas do dia, oferecendo também a água mineral e a bala que o Uber oferece. Então, veja só, uma concorrência que veio em benefício do usuário. E nós temos que pensar na população que usa o serviço e não na exclusividade do cartório da atividade para esse ou aquele setor. Então, essa uberização está acontecendo em outros setores. Então, se você falar na terceirização convencionalmente do jeito que está sendo falado, não é inteligente, porque você já tem no sistema automotivo os chamados sistemistas, que não são mais do que terceirizar a ação de um faz autopeça, o outro faz pintura, o outro faz chapeamento e outro computador monta o veículo. Então, use o termo sistemização, use o termo de atividades complementares, o que quiser usar. A área de tecnologia, por exemplo, tem um jovem de 20 anos, que é muito inteligente, preparado em software, em casa, sentadinho, em meia hora, ele cria um programa e aí ele pode vender para uma empresa que produza os processos para a venda desse programa. Mas não, ele tem que estar com a carteira assinada, vinculado a uma empresa para fazer... E ele perde a autonomia de produzir muito mais e vender muito mais, porque ele poderá vender para outras empresas também aquele mesmo serviço, mas ele vai ficar preso pela nossa legislação a uma determinada empresa. Então, até nisso, você não pode penalizar o empreendedor, o cara que tem talento, que tem criatividade para criar esses aplicativos, ou mesmo os chamados startups, que são essas novas empresas na área de TI, e de você não ter essa oportunidade ou não dar aos jovens. Então, eu estou falando sobre tudo isso para ver a necessidade que temos de atualização do nosso ponto de vista, do que nós aqui temos a obrigação de discutir sem o ranço ideológico. Sem o ranço ideológico, que vale tanto para a PEC 241, agora 55, porque, como disse o ministro Roberto Barroso, responsabilidade fiscal não tem ideologia. É uma questão matemática. Gastar aquilo que você tem. Você não pode gastar mais do que você não tem. A dona de casa sabe que é assim, né, senador Dário Bergo? Você falou agora há pouco, na parte que fez o senador José Aníbal, é isto, é simples assim. 2 mais 2 continuam sendo 4, não são 5. Com alguns economistas pensam que é. Mas por quê? Porque o viés ideológico leva-os a entender que é 10. Então, acho que aí, nesse caso, como eu disse aqui, melhor rasgar o diploma, porque não é possível dizer que nós estamos rasgando a Constituição. Então, aí eu fico muito gratificada pela manifestação do ministro Roberto Barroso sobre esse tema. Para terminar, senador, nós votamos ontem um tema extraordinariamente relevante, mas é mais do que tudo um tema sintonizado com a aspiração do povo brasileiro, que está pagando a conta. Quem é que paga a conta do fundo partidário? O contribuinte. O contribuinte brasileiro, senador. Nós vamos falar, falaram muito, todo mundo falou, agora não tem financiamento privado de campanha. Teve financiamento público. E, às vezes, com o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, o dinheiro público, porque é o dinheiro do fundo partidário que foi aplicado nas eleições. A sociedade tem que entender que foi essa a escolha que o Congresso fez, pressionado pela sociedade. Foi essa a escolha. E eu quero lhe dizer que ontem nós votamos aqui as regras ou cláusulas de barreira para a criação de novos partidos. Uma das medidas que já deviam ter sido tomadas há mais tempo, porque hoje nós temos uma verdadeira salada de frutas de partidos políticos. Nós temos cerca de 35 partidos políticos, 35. Não é possível a Câmara dos Deputados, ou aqui mesmo nesta casa, conviver ou administrar uma casa com esse grau de valor. Então, nós temos que criar esse sistema mais, eu diria, puro, melhor estruturado e mais respeitado com ideologias, com pragmatismo, com programas doutrinários e partidários bem definidos. Porque, senão, a gente vai continuar usando um partido político para fazer um bom negócio. Porque hoje é um bom negócio fazer partido. O senhor vende o horário eleitoral, o seu espaço, e o senhor também recebe o fundo partidário. Então, aí é o melhor negócio do mundo. Com isso, está se
criando uma forma de tornar o partido político e o sistema político partidário muito mais honesto e mais decente. A estimativa é que a gente passe a ter 10 partidos políticos. E esse tema, senador Dário Berger, eu lido muito com as redes sociais. Esse tema de um post que eu fiz na minha rede social, ele teve mais de 10 mil compartilhamentos. 10 mil pessoas, uma passa para o senhor passa para outro, a gente não tem quando dimensionar quantos são isso, podia multiplicar por 5, ou por 10, ou por 100. Além disso, foram quase 20 mil curtidas, pessoas que olharam, pô, bacana isso. E mais de quase 2 mil comentários. E as pessoas dizendo que devia ser menos, devia deixar 2 partidos. Aí é o radical mesmo, né? Então, essa matéria fala diretamente à aspiração da população brasileira, que quer muito mais aqui, e nós vimos na eleição municipal, é que as pessoas, os políticos, inspirem confiança e correspondam com aquilo que a sociedade está desejando. Caso contrário, nós seremos varridos do sistema político, porque o eleitor poderá, na próxima eleição, dizer assim, deu para ti, baixo astral, deu para ti, mal político, e vamos fazer uma outra escolha. Então, nós temos que aprender dessa lição, dessas escolhas, e retomarmos o compromisso de um mandato comprometido com a sociedade, que é o que a população que nos assiste, que nos acompanha, quer. Agora, também o eleitor, também a sociedade tem uma grande lição, que ela precisa olhar de perto, através disso aqui que está acontecendo agora, olhar as nossas comissões, a atuação de cada um parlamentar e, depois disso, ela fazer a análise adequada sobre o que nós estamos fazendo. Essa é também a obrigação do eleitor para não acontecer, senador, como acontecia até recentemente. Você saía da eleição municipal, um ano depois você perguntava para um amigo em que vereador você votou. Eu nem me lembro, foi um amigo que pediu que eu votasse no fulano, né? Não fulano, mas eu não me lembro o nome dele. Como é que ele vai fiscalizar esse vereador, se ele não lembra nem o nome do vereador? Deputados estaduais, a mesma coisa, às vezes até deputados federais. Senador é mais difícil, que são só 13, então fica mais difícil não lembrar. Ou então dizer do que eu votei e perdeu a eleição. Mas eu acho que é uma boa lição para todos nós, e especialmente para os eleitores que sabem que têm na mão a arma mais poderosa, que se chama título de eleitor. Obrigado, senador.